Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 5. João 9, versículo 1 ao 5. Nesse texto, Jesus, é aquela passagem do homem cego, né? Do cego de nascença. E o texto diz assim, João capítulo 9, verso 1 ao 5, diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém. Aleluia. Amados, nós temos sempre, né? Nós, seres humanos, temos o costume de sempre buscar dar um significado às coisas, de buscar saber a razão das coisas. É do ser humano investigar, buscar conhecer, saber o porquê das coisas, saber a origem das coisas, saber a finalidade, o objetivo das coisas. E é interessante que na cabeça dos discípulos esse mesmo pensamento, essa mesma intenção, essa mesma atitude se revela quando eles veem um homem cego de nascença. E aí eles perguntam, Rabi, mestre, esse homem, foi ele quem pecou ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Eles buscavam uma causa, eles buscavam uma finalidade daquela cegueira, né? Não pode ser. Eles pensavam provavelmente assim, não pode ser, ele não pode ter nascido cego por um acaso. Nada acontece, a gente costuma dizer isso, né? Nada acontece por acaso. E aí eles estavam elucubrando, pensando, foi os pais deles que pecaram para que ele nascesse cego, ou foi ele mesmo que pecou para que nascesse cego, ou seja, eles acreditavam na pré-existência da alma, e que essa alma pré-existente poderia pecar para que, quando a pessoa nascesse, essa alma já estaria, vamos dizer, pagando, né, pelos pecados dela, né? Então, eles se lembrem que eles eram galileus, e os galileus tinham algumas loucuras, né, na sua teologia, muitas vezes. Daí dizer assim, não, da Galileia não vem, da Galileia não vem nada de bom, né? Não vem nada de bom de Nazaré. Nazaré ficava na Galileia, então não vem nada de bom. Não é pior do que eles eram samaritanos. Mas é interessante que eles estavam buscando uma causa, buscando o porquê daquilo, buscando o porquê daquela cegueira. E aí, amados, acontece que eles estavam nessa elucubração, buscando saber, e a resposta de Jesus é interessante. Nem ele pecou, nem seus pais, para que nascesse cego. Mas isso aconteceu a ele para que nele se manifestem as obras de Deus. Quando nós estamos vivendo agora, enquanto nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, em que a nossa vida foi chacoalhada, né? Não somente chacoalhada, mas na maioria das pessoas, ela foi meio que paralisada, os planos foram frustrados, os projetos tiveram que dar um tempo, e tudo aquilo que a gente já sabe. Nós também, como cristãos, como seres humanos e seres humanos cristãos, né? Ou cristãos seres humanos, nós também ficamos pensando, por que isso? Por que será que aconteceu isso? Será que foi culpa dos pecados? Será que foi
o pecado da geração anterior, da geração presente, por que que aconteceu isso? Eu já ouvi muitas pessoas falando e discutindo, né, arrazoando sobre isso. E eu creio que a melhor resposta que a gente precisa dar e precisa entender é que tudo isso está acontecendo para que se manifestem as obras de Deus. Para que se manifestem as obras de Deus. Pecados, sim, temos muitos. Não são poucos pecados. Não são poucos pecados que esse mundo tem. Não é pouca coisa. Mas eu creio que mesmo no mundo de pecado, e principalmente nesse mundo de pecado, é o tempo em que as obras de Deus precisam ser manifestas. E nós, às vezes, perdemos tempo com isso, elucubrando, por quê, se foi pecado, se não foi, se foi isso, se foi aquilo. O pecado do mundo não é novidade para nós, para nenhum de nós. A gente sabe disso. A gente sabe que o mundo está vivendo pecado. A gente sabe que a igreja de Cristo está vivendo também um tempo difícil, em que nós estamos vendo uma quantidade absurda de falsos profetas. Temos visto também uma quantidade absurda de propagação de um falso evangelho, de um evangelho sincretizado, de um evangelho misturado, de um evangelho, como eu diria, batizado, né? Que tem gasolina batizada, tem evangelho batizado também. Um evangelho antropocêntrico, um evangelho centralizado no homem, um evangelho em que o bem-estar do homem, do ser humano, está acima até mesmo da vontade de Deus. É isso que nós temos visto. E esse evangelho, ele tem entrado de forma sorrateira. E ele tem sido propagado, inclusive, por cristãos, não somente cristãos que têm um conhecimento teológico muito raso, mas tem sido proclamado por cristãos com um entendimento teológico muito profundo, inclusive. E isso em decorrência de uma perda, eu creio, da fé, uma perda de uma visão cristocêntrica, uma perda de uma visão verdadeiramente teocêntrica. E esse tipo de evangelho, o evangelho que agrada a homens, o evangelho que deixa todo mundo feliz, tem sido proclamado. E o resultado desse evangelho que deixa todo mundo feliz, deixa todo mundo bem, se sentindo muito maravilhoso, o resultado dele são discípulos antropocêntricos, são discípulos egoístas, são discípulos que muitas vezes veem até nas boas obras, veem até nas obras de caridade, uma saída inconsciente para aplacar os seus próprios pecados. Porque esse tipo de evangelho apenas dá uma acariciada na nossa consciência, mas a consciência é consciência, ela vai falar, e o Espírito também ele vai falar. Só que a atitude, a resposta que se dá muitas vezes ao que o evangelho verdadeiro, genuíno, diz, e ao que o Espírito Santo fala, e o que a consciência fala, é muitas vezes uma atitude de tentar aplacar essa consciência com algumas boas obras, com algumas atitudes que aparentemente são cristãs, mas que não tem nada a ver com o evangelho. E aí o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos,
ele diz que aquele homem cego, o motivo dele estar cego, era para que nele se manifestassem as obras de Deus. Mas isso é muito lindo, muito interessante, porém Jesus depois diz algo que é essa palavra que vem e bate lá no fundo do nosso coração e na nossa alma, é que Jesus diz assim, no versículo 4, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E essa é a palavra, meus amados, que o Espírito Santo traz para o nosso coração. Essa é uma palavra, é uma mensagem escatológica. Essa é uma mensagem que fala dos últimos dias, que fala dos últimos tempos. E se tem uma coisa que Jesus falou, inclusive no dia da ceia, foi de coisas que viriam, de acontecimentos futuros, de acontecimentos que viriam nos últimos dias. E eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando a palavra de Deus fala dos últimos dias, ela está falando a partir da vinda de Cristo. Não é da vinda, da segunda vinda, não, é da primeira. Quando Jesus chegou aqui nesse mundo, a sua morte, a sua ressurreição, ali já são os últimos dias. Os últimos dias começaram. Essa é a 12ª hora. É a última hora. Se lembrem que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, em sua pregação, mencionou o profeta Joel, dizendo que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele disse, isto é o cumprimento do profeta Joel. Nós estamos nos últimos dias. E os últimos dias estão mais próximos ainda daquele grande dia, do dia do Senhor. E o Senhor Jesus diz que importa que nós façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando não se pode mais fazer nada. E essa é uma grande verdade que nós temos aprendido nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo. Nós, como igreja, ficamos meio que extasiados, como igreja, nós ficamos um pouco, parece, sedados com a nossa vida normal, com tudo correndo bem. E aí vem uma situação como essa, de pandemia, para nos despertar, e o Senhor vem despertar o seu povo. E uma grande verdade, meus amados, que há nessa passagem e que ela serve para nós agora, nesse tempo, para mim, para você, para a Igreja de Cristo, não somente aqui em Lauro de Freitas, mas em Salvador, em toda a face da terra. E essa é uma palavra para mim, para você, para nós, igreja, comunidade também. Nós não temos todo o tempo do mundo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Pensávamos que tínhamos. Até acreditávamos que não, mas só que as nossas atitudes revelavam outra coisa. Porque há uma grande distância naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso muitas vezes, naquilo que eu digo, não, realmente, mas há uma distância na nossa atitude, há uma discrepância, há uma incongruência, porque nós dizemos somos a igreja dos últimos dias, mas não agimos como a igreja dos últimos dias. E o que essa palavra nos revela, o que Jesus nos diz, o que Jesus disse ali, ela é para hoje, para agora. Nós não temos todo o tempo do mundo. E o Senhor Jesus disse que esse é o momento para manifestarmos as obras de Deus.
O porquê dessa pandemia, a gente às vezes fica, é por isso, é por aquilo. Eu acho que por todas as coisas que a gente pensa, é por causa do pecado do mundo, é sim, é porque Deus está chacoalhando o mundo, mas é principalmente para a igreja saber que nós não temos todo o tempo do mundo. Essa pandemia não é para a gente estar medindo a espiritualidade de ninguém, saber quem é mais crente, quem não é, mas é para que se manifeste as obras de Deus. E é também para ver o tipo de discípulos que nós estamos formando, irmãos. Ela trouxe muita coisa, esse tempo trouxe muita coisa. Esse tempo está trazendo para nós, está revelando para nós que muitos de nós precisamos tratar da nossa alma, precisamos tratar do nosso psicológico. Porque esse tempo todo, muitos de nós estivemos varrendo para debaixo do tapete os nossos problemas emocionais. Muitos de nós estivemos varrendo para debaixo do tapete os problemas familiares. Muitos de nós varremos para debaixo do tapete a nossa falta de comunhão com Deus. Muitos de nós varremos para debaixo do tapete a educação cristã, o ensino cristão que estamos dando para os nossos filhos. Chega uma hora que não tem mais salinha, chega uma hora que não tem mais EBD, e aí os pais que têm filhos, os pais cristãos que têm filhos, eles não sabem o que fazer, ficam desesperados. Quem sabe colocando vídeo para as crianças verem, colocando um monte de coisa para as crianças verem. E, amados, precisamos entender, nós não temos todo o tempo do mundo, e esse é o momento de manifestarmos as obras de Deus na nossa própria vida, no nosso quarto, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura da palavra, no nosso crescimento como discípulo. Precisamos cuidar da nossa vida psicológica, da nossa vida emocional, porque ela influencia na nossa vida, ela influencia na nossa fé, ela influencia inclusive no nosso testemunho do Deus que a gente serve, porque às vezes estamos falando que temos um Deus que faz, que acontece, mas na hora nós não sabemos manifestar isso, na hora que a noite vem, na hora que as situações vêm, nós muitas vezes não sabemos manifestar isso. Ficamos adiando e ficamos maquiando a nossa vida com Deus, a nossa vida, o nosso relacionamento familiar, o casal. Nós não temos todo o tempo do mundo, precisamos manifestar as obras de Deus. É nesse tempo que nós vemos o evangelho que estamos pregando, o evangelho que nós estamos vivendo. É nesse tempo que nós conseguimos enxergar se estamos realmente manifestando as obras de Deus ou não. Qual o rumo que nós estamos tomando. É nesse tempo de confusão política, de confusão em todas as áreas, que nós precisamos aprender a fazer a leitura espiritual. Mas essa leitura espiritual só vai fazer quem é espiritual, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. O crente carnal, ele não compreende, ele não consegue ler o mundo, ele não consegue fazer uma leitura do mundo, ele não consegue fazer uma leitura sequer da própria vida. Quanto mais do mundo, quanto mais do ambiente que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo. E nós precisamos, amados, do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. É por isso que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para nos preparar para a obra do ministério, para nos preparar para fazer, para realizar, para manifestar as obras de Deus, para que não sejamos mais levados por qualquer vento de doutrina, para que não sejamos mais como meninos, mas que sejamos maduros em todos os aspectos, no social, no psicológico, no espiritual, em tudo, sejamos integralmente íntegros, homens e mulheres de Deus, espirituais, que discernem bem todas as coisas, que sabem discernir, que sabem ler,
Jesus, uma certa vez, foi incisivo quando disse: vocês conhecem as estações, vocês sabem quando vai chover e quando não vai, vocês sabem qual é o melhor momento de plantar, qual é o tempo de cegar, qual é o tempo de colher, vocês sabem, vocês precisam conhecer isso também. Vocês precisam aprender a ler os sinais espirituais. E é isso que Jesus está dizendo. Manifestar as obras de Deus. Em Lucas 4,18, o Senhor disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. As obras de Deus precisam ser realizadas. As obras do Senhor precisam ser realizadas. Nós precisamos levar a palavra, precisamos abrir a vista dos cegos, precisamos pôr em liberdade os oprimidos, porque foi isso que Jesus fez. Precisamos socorrer os necessitados, precisamos ajudar aqueles que estão necessitados. Levar o pão, levar o amor, levar o carinho. Mas precisamos pregar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração. Olha quanta coisa, quantas pessoas quebrantadas no coração, na sua alma, no seu psicológico, abalados psicologicamente. Casamentos, famílias, pessoas, indivíduos, jovens, velhos, adultos. Nós fomos levantados para isso. E eu volto a dizer, amados, nós não temos todo o tempo do mundo para fazer isso. Só podemos trabalhar enquanto é dia, e Jesus alerta os discípulos para isso. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, a noite está chegando. A noite está chegando. Ela ainda não chegou. O que nós estamos vendo ainda não é a noite. Se você é frouxo, se você é medroso, eu vou dar um conselho para você. Pegue coragem agora para ouvir o que o Espírito tem a dizer, ou então fuja, saia correndo. Porque nós não temos todo o tempo do mundo. A noite vai chegar. Ela ainda não chegou. Nós ainda não estamos na noite. Se você pensa que chegamos, não. Isso aqui é só o princípio das dores. E eu vou te dizer uma dorzinha muito fraca, muito pequena ainda. De 0 a 10, eu acredito que a dor que nós estamos sentindo agora é 2. Está em 2. Palavra profética de Jesus é que devemos trabalhar enquanto é dia. Em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, que é onde Jesus está falando dos últimos tempos. Jesus está falando sobre os sinais da sua vinda. Ele fala sobre a destruição do templo. Os discípulos olham e dizem assim: olha, mestre, olha para aqui, que coisa linda esse templo, olha que coisa maravilhosa. E Jesus disse: na verdade vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, os discípulos perguntam, dizem assim: Senhor, dize-nos quando essas coisas vão acontecer. E aí o Senhor Jesus começa a falar com eles. No versículo 3, os discípulos disseram: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí o Senhor Jesus começa a falar. Versículo 4, Mateus 24, verso 4 ao 8, ele diz: e respondendo Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa, cuidado com os enganos.
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos ainda experimentando um pouquinho do princípio das dores. E aí o Senhor Jesus continua no verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Entenda de uma vez por todas, meus queridos, de uma vez por todas. O cristão, o verdadeiro evangelho, não traz amor do mundo, admiração do mundo por nós. Ele vai trazer ódio. Está escrito isso. Aí você pode até dizer, mas a Bíblia diz ali em Atos que a igreja caía na graça do povo. Caía na graça do povo. Depois você viu qual foi a graça que o povo teve pela igreja? Perseguição. Foi essa graça que o povo teve. Onde Paulo pregou, tinha perseguição. É essa graça que às vezes a gente olha assim, que por um pouco de tempo a gente vê a graça do povo, caía na graça do povo. E aí a gente se ilude com esse pequeno e único versículo que diz que a igreja estava caindo na graça de todo o povo. Estava caindo na graça de quem se convertia, meu querido. Estava caindo na graça daqueles que estavam ali ao redor por um tempo. Mas aí depois foi perseguição. E os irmãos, deram no pé. Estevão se mandou, somente os discípulos, os apóstolos ainda ficaram ali e pegaram logo um que foi Tiago. Foi o primeiro que morreu dos discípulos. No capítulo 12 de Atos você vai ver isso, Tiago. Herodes passou Tiago ao fio da espada. Estevão, no capítulo 7 de Atos, morreu. E Paulo perseguindo a igreja. É essa graça do povo. Sabe por quê? Jesus deixou isso claro para nós, dizendo, olha, o mundo vos odeia, o mundo odiou a mim, eles perseguiram a mim. O mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Então não fique esperando que o mundo tenha amor pela igreja. Sabe quando é que o mundo vai ter amor pela igreja? Se a igreja se tornar igual ao mundo, se a igreja falar o que o mundo quer ouvir, se a igreja estiver no mesmo curso do mundo, o mesmo discurso do mundo, estiver no mesmo curso, falando a mesma coisa que o mundo, aí o mundo vai amar a igreja. E o dia que o mundo ama a igreja está perdida. Graças a Deus que a palavra é clara quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, infelizmente, muitos vão apostatar da fé. E essa apostasia já tem começado. Muitos já estão nessa atitude de querer o amor do mundo, de querer até de não machucar os próprios crentes que são mundanos. E aí a pregação vai ser uma pregação fofinha, linda, intelectualizada, extremamente intelectualizada, mas uma pregação que não puxa o crente para condenar o mundo. E o apóstolo Paulo nos exorta isso em Efésios, dizendo, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Hoje existem pouquíssimos João Batistas que enfrentam, que falam. Hoje nós temos poucos. Nós estamos
com um evangelho tão antropocêntrico que estamos tentando preservar a nossa boa imagem de bom pregador, de bom irmão, de cabeça avançada, disso e daquilo. Estamos aceitando os absurdos desse mundo, já estamos acostumados com eles. E muitas vezes não há mais dor no coração, não há mais angústia no coração, como houve angústia no coração de Ló, que estava ali no meio de Sodoma, e o apóstolo Pedro escreve isso dizendo que Ló estava ali, vivia angustiado, vivia preso ali por conta das injustiças, por conta das perversidades, das perversões, do pecado daqueles homens de Sodoma que queriam ter, inclusive, e não era só naquele tempo que os anjos chegaram ali para tirar Ló e sua família, não, mas era antes. Ló já vivia angustiado ali com aqueles homens de Sodoma, com aqueles sodomitas, com os de Gomorra, que viviam uma vida sexualmente depravada, viviam ali vivendo na homossexualidade, viviam ali tendo relações homens com homens, mulheres com mulheres, e viviam em tudo aquilo ali, naquela vida de pecado, de perversão, de não somente desse pecado, mas de tantos outros pecados. Não só tinha esse pecado em Sodoma e Gomorra, havia muitos outros, havia coisas piores também, coisas terríveis. E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que Ló se angustiava no seu coração por estar vivendo naquele meio, por ver aquilo. E hoje tem muito crente que já não sente nem mais isso. Olha para esse mundo, não sente angústia nenhuma. Já se acostumou. A iniquidade se multiplicou de tal forma que o amor dele pelo Senhor se esfriou. O amor dele pelas pessoas, pelas almas, se esfriou. Eu não falo amor somente de pregar, não. O amor a ponto de chegar lá e confrontar. O amor de não se comunicar com as obras infrutuosas das trevas, porque muitas vezes nós estamos amando a nós mesmos, quando nós não queremos ofender os pecadores e os crentes que muitas vezes estão vivendo nesse mesmo mundo. Mas eles podem ofender a Deus. A gente pode ofender a Deus a 3x4, que a gente não está nem aí. Mas não podemos ofender ao outro. Porque nós queremos, sabe o quê? O amor do mundo. Que o mundo nos ame, que o mundo nos admire. Que as pessoas olhem para nós e vejam assim, você é um crente diferente, você é um crente para frente, você não é aquele crente chato, você não é aquele crente isso, aquele crente aquilo. Nós estamos tentando agradar as pessoas, não ofender as pessoas, enquanto elas ofendem a Deus, enquanto elas ofendem a santidade de Deus, a justiça de Deus, o evangelho de Deus, a palavra de Deus. E nós estamos aqui simplesmente fazendo coro com o curso desse mundo, meus amados. Jesus diz, versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, haverá pestes. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nós temos visto isso. Crentes tropeçando, muitos se escandalizando. Quando a palavra fala de escândalo, está falando de tropeço. Estão tropeçando. Trair uns aos outros, trair a fé, trair a doutrina, trair a palavra, trair a crença, a fé que nós temos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O YouTube está cheio de falsos profetas, as igrejas estão cheias de falsos profetas. Não são profetas mundanos, irmãos, são falsos profetas, porque se Jesus está dizendo de falsos, é porque existem os verdadeiros profetas do Senhor. São aqueles que proclamam o evangelho como ele é. Mas existem aqueles que proclamam o evangelho, mas de uma forma falsa. Um falso evangelho só pode vir de um falso profeta. Muitos falsos profetas. E enganarão a muitos crentes enganados, muitos crentes na comunidade que estão enganados,
porque estão dando ouvido a falsos profetas. E a iniquidade, por se multiplicar, o amor de quase todos, diz aqui o texto, que vai se esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E esse evangelho será pregado. O evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, amados, a gente vê que o princípio das dores, ele está vindo, ele está aí, está chegando, está sendo presente. Nós estamos vivendo um evangelho aqui no nosso país, que a perseguição ainda está pouca. O nível de perseguição em nosso país, pelo menos aqui na nossa cidade, na nossa capital, em algumas partes do Brasil, essa perseguição ainda é pequena, mas ela já começou e ela está se fortalecendo. Só que nós não nos damos conta. Existem interiores, existem cidades do interior que as pessoas, que os cristãos são perseguidos. Que os cristãos são perseguidos. Existem países, queridos, que nós não sabemos, então a gente fica achando que a gente tem todo o tempo do mundo, porque não está acontecendo nada aqui, mas você não sabe o que está acontecendo na China, você não sabe o que está acontecendo em Moçambique, você talvez não saiba o que está acontecendo no Irã, no Afeganistão, na Jordânia, no Iraque, nesses países. Você talvez não saiba o que está acontecendo na Inglaterra, em outros países, em que os cristãos estão sendo perseguidos de forma velada, muitas vezes, e em outros lugares de forma extremamente aberta. O líder da China, ele tem ordenado, o Partido Comunista Chinês, ele tem ordenado para que os cristãos tirem imagens. Aqueles que adoram imagens, aqueles que colocam cruz, símbolos cristãos nas suas casas, eles estão proibindo, estão mandando que se tire, que se coloque, se substitua com a imagem do premier da China. Na Coreia do Norte, perseguição. Em outros países tem havido extrema perseguição aos cristãos. E nós estamos achando que temos todo o tempo do mundo. E essa perseguição está chegando ao nosso país. Cada vez mais está havendo um aperto do cerco para secularizar o nosso país. Para secularizar o nosso país. Para tirar o nome de Cristo de tudo que é coisa. Para tirar o nome de Jesus. Para tirar princípios bíblicos. Para tirar uma vida de oração, de leitura da Bíblia, em vários lugares. Estão tirando das escolas, estão tirando da arte, estão tirando das universidades, com a ideia de Estado laico. Cada vez mais isso tem acontecido, meus amados. Cada vez mais isso tem acontecido. E o Senhor Jesus vai continuando até a hora da chegada da noite, no versículo 29. No versículo 29. E aí eu vou dar um pequeno pulo, eu não quero entrar muito nessa parte do versículo 15, que fala do abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no versículo 15 aí de Mateus 24. Não quero falar disso agora, uma outra hora a gente fala sobre isso também, né? Que essa palavra aqui é muito, muito importante, muito forte. Mas, amados, nós vemos que as coisas estão caminhando, e aí Jesus vem falar da chegada da noite, em Mateus 24, verso 29 e 31. Mateus 24, 29 e 31, ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Aparecerá o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão
o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amados, a noite vai chegar, e a noite vai chegar literalmente. O sol não vai dar a sua luz. A lua não vai ter luz para refletir. E todos verão o sinal do Filho do Homem. E nesse momento, nós seremos arrebatados, levados para estar com o Senhor. Só que depois disso, não tem mais nada para fazer. Acabou, a noite chegou e não se pode mais manifestar as obras de Deus aqui nessa terra. Então Jesus está dizendo, trabalhem enquanto é dia. A noite vai chegar. E é essa noite aqui que vai chegar. E quando essa noite chegar, já era. Ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas o que acontece é que Jesus continua nesse mundo através de quem? Da igreja. Jesus disse em Mateus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas se coloca no velador, para que ela ilumine a casa, para que ela brilhe na casa. E nós precisamos entender que nós somos a luz de Deus nesse mundo, somos a luz de Jesus nesse mundo, meus amados. Nós somos a luz do Senhor, mas um dia vai chegar aqui, que essa luz vai ser tirada desse mundo. Essa luz vai ser tirada do mundo. E aí o mundo não tem mais jeito. Acabou. Acabou para o mundo. Acabou para o mundo. Já foi. A oportunidade deles acabou. Por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus aparecer, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, todo olho vai ver a vinda do Senhor Jesus voltando. E naquele momento não tem arrependimento, diz assim, oh, Jesus está ali, oh, Senhor, me perdoe. Acabou. Não tem azeite de reserva, não tem tempo para comprar mais azeite. Não tem tempo para pegar o talento e colocar no banco para tirar um juro para dar ao Senhor. Naquele momento acabou. Acabou para o mundo. A igreja vai subir, beleza, foi para a glória. Mas o mundo já era, acabou. Não tem mais o que fazer. A noite vai chegar e a gente não vai poder mais fazer nada. Só que isso vai ser cobrado da igreja. E foi por isso que ainda no capítulo 24, o Senhor conta algumas parábolas para que a igreja fique alerta. Jesus alerta a igreja, Jesus alerta a mim e a você para vigiar e para servir com toda intensidade, com todo o coração. Aí ele contou algumas parábolas, ele conta a parábola do servo, ele conta a parábola do ladrão, ele conta a parábola dos talentos, ele conta a parábola das 10 virgens. Ele vai contando várias parábolas aqui. E essas parábolas são para nos alertar à vigilância, para nos despertar para vigiarmos, irmãos, para acordarmos do nosso sono, para acordarmos desse pensamento que a gente diz assim, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer as coisas. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vai dar tempo. Mateus 24, versículo 36 até o 51. Jesus diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nós sabemos os tempos, nós sabemos as épocas, nós podemos fazer uma leitura de que está muito próximo, mas não temos com exatidão o dia e a hora. Ele diz, ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. E aí ele vem e conta uma parábola, uma história para compararmos com o que vai acontecer. Ele diz, e como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o povo estava vivendo a vida normal, comendo, bebendo, casando, se dando casamento, vivendo a vidinha de pecado, até que um dia o dilúvio veio. E aí Noé já estava dentro da arca, e aí acabou, não teve mais tempo. Noé passou ali 120 anos pregando, anunciando, e ninguém se apercebeu. Aí Jesus conta outra parábola: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo, no moinho será levada uma e deixada a outra. Os dois fazendo a mesma coisa, os dois no mesmo local, e os dois fazendo o mesmo trabalho, um vai ser tomado e o outro será deixado. E o que foi deixado já era. Aquele que foi tomado fez, não, se não fez o trabalho que deveria ter feito, já era. E quem sabe até muitos daqueles que estarão no campo e serão deixados, ou moendo e serão deixados, são os crentes que sabiam o que deveria fazer e não fizeram. E foram deixados. Os dois estavam fazendo a mesma coisa, os dois eram do mesmo sexo, duas moendo, uma foi deixada, outra ficou. Estarão dois numa cama, né? Quem sabe o casal, ou quem sabe o que Jesus estava falando, de muitas vezes naquela cama que colocava várias pessoas. Quem sabe um vai ser deixado, o outro vai ser levado. E às vezes, até mesmo crentes, que não vigiam, que não estão alertas. Precisamos, amados, despertar para isso. Precisamos vigiar para não sermos apanhados de surpresa. Verso 42 diz: vigiai, pois. Olha o que Jesus está dizendo: vigiem. Se Jesus está dizendo vigiem, é porque a gente precisa realmente se alertar. E vigiar é o mesmo que dizer assim: rapaz, ó, meu filho, você está pensando que a gente tem todo o tempo do mundo? Você está pensando que dá para relaxar? Não dá para relaxar. Acorde, desperte. Senão você vai ser apanhado de surpresa. Crentes que estão servindo como se tivessem todo o tempo do mundo podem ser apanhados de surpresa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 8. Olha que coisa interessante, Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ou seja, nós sabemos ler os tempos e as estações. Precisamos saber. Se não sabemos, precisamos saber. E os tessalonicenses aqui, a maioria deles sabia. Paulo diz: eu não preciso nem escrever para vocês, porque vocês já sabem. Ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vocês ouviram isso? De modo nenhum escaparão. Quem creu, creu, já era. Quem se converteu, se converteu. Quem não se converteu, já foi, já era. De modo algum vão escapar. Sobrevirá repentina destruição. E de modo nenhum escaparão. Verso 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite,
nem das trevas. E aí Paulo diz, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor virá como um ladrão para quem não está vigiando, para quem não está sabendo. Mas para quem sabe, o dia do Senhor não virá como um ladrão, porque ele está vigilante, porque ele está alerta, ele está sabendo, ele está lendo o que está próximo, então ele sabe. Versículo 44 de Mateus 24. Mateus 24, 44 diz, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não é o horário exato, a gente não sabe, mas sabemos, mas precisamos vigiar, porque senão, se a gente não vigiar, se a gente não tiver apercebido, o Filho do Homem vai vir uma hora em que a gente acha que está tudo tranquilo. Então ele está falando agora sobre serviço. Aí o versículo 45, Jesus vem com outra parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Como é que você quer ser achado quando o Senhor vier? Sendo prudente, vigilante, suprindo, constituído, dando sustento à casa do Senhor a seu tempo, dando sustento. Qual é o sustento que a gente dá para a casa de Deus? Qual é o sustento que a gente dá para a obra do Senhor? É o nosso serviço, é a palavra, é o discipulado, é o evangelismo, é o amor, é o serviço a todos, é a vida de constância no reino. Ou você quer ser apanhado de surpresa? Bem-aventurado, feliz aquele Senhor, que quando o Senhor voltar, aquele servo, que quando o Senhor voltar, achar fazendo assim como com prudência, vigilante, dando sustento na casa que o Senhor colocou sobre ela, sobre a vida que o Senhor colocou sobre ela. Pastores, sobre a vida daqueles que o Senhor colocou debaixo do seu pastoreio, do seu cuidado, líderes, sobre aqueles que o Senhor colocou sobre o seu cuidado, aquilo que você está ensinando, ministrando aos seus liderados, meu irmão, minha irmã, aos seus discípulos, o evangelho que você está pregando, o testemunho que você está dando, o sentimento que você tem acerca do evangelho, se você tem vergonha do evangelho, se você fala das coisas de Deus, mas não bota o nome de Jesus com medo, para não acharem estranho, isso é secularização, porque as pessoas não querem Jesus no seu trabalho, as pessoas não querem o Jesus que você serve no que elas estão conversando, elas não querem a influência do seu Jesus, do seu nome, elas até aceitam as obras, mas elas não querem o nome do seu Jesus, isso é secularismo. Eu me lembro de um filme, eu esqueci agora o título desse filme, interessantíssimo, em que um homem ele vai escrever um livro, se eu não me engano, ele vai escrever um artigo, ele é um teólogo, mas ele fala de muitos princípios, mas ele tira o nome de Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa, esse filme, ó, é velho, e isso já estava acontecendo lá atrás. E aí ele é alertado para que coloque o nome de Jesus, porque as pessoas precisam saber que aquele princípio é um princípio de Jesus, mas ele não queria puxar as pessoas para ouvir aquilo. Eu me lembro até de um áudio que, acho que é Marcus Geringer, não me lembro muito bem o nome dele,
que ele é um cara conhecido aí da parte de finanças, se eu não me engano, e ele fala ele fala de um homem sábio, de um cientista tal lá, e ele fala de vários textos que está escrito em Provérbios e em Eclesiastes, se eu não me engano, e ele disse assim, eu não disse antes que era uma coisa da Bíblia, porque você poderia não querer ouvir, porque era de fonte bíblica, e eu menti dizendo que era de um filósofo, de um cara, um cientista aí, só para que você desse ouvido. Até mesmo o mundo já sabe disso. Que as pessoas não querem ouvir o que se refere ao nome de Jesus. Elas não querem Jesus na vida social, elas não querem Jesus na psicologia, elas não querem Jesus na antropologia, elas não querem Jesus na filosofia, elas não querem Jesus na política, elas não querem Jesus nas artes, elas não querem Jesus em nada. Mas querem o amor ao próximo, mas não querem ouvir falar do nome de Jesus. E nós, muitas vezes, estamos nos envergonhando do Evangelho. E não colocamos o nome de Jesus para que as pessoas não se espantem. Querido, o apóstolo Paulo dizia assim, o meu ministério não é para agradar aos homens. Se eu estivesse agradando aos homens, eu não estaria preso, não estaria em cadeias. Mas o nosso evangelho não é para agradar aos homens. É para agradar a Deus. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está no céu, disse Jesus. E continuando, verso 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, quando o Senhor achar aquele servo servindo de forma prudente, corajosa, viva, ele porá sobre todos os seus bens. Verso 48, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amados, vamos nos lembrar que Jesus está falando isso aqui é para crente. Ele está falando disso aqui é com seus discípulos. Isso aqui não é para a pessoa do mundo, não. É para mim, é para você. Aí o Senhor Jesus vai para o capítulo 25. O Senhor Jesus vai falar da parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Jesus está alertando sobre a vigilância para estarmos preparados para a sua vinda com prudência. Não é somente uma questão de viver em santidade, mas de estar servindo e sendo luz para o mundo, realizando as obras de Deus, manifestando as obras de Deus de forma diligente, de forma eficaz e eficiente, com qualidade, sabendo que o Senhor está vindo. E nós vamos prestar contas para Ele. Então Jesus conta a parábola das 10 virgens, dizendo que 5 daquelas virgens eram prudentes, e elas reservaram azeite. Foram esperando o noivo, estavam esperando o noivo, mas levaram azeite de reserva. E as outras não levaram azeite de reserva. E deixaram para comprar na última hora, achando que tinha todo o tempo do mundo. E aí depois vem a parábola dos talentos, que a gente às vezes usa porque, irmão, está com dom, está enterrando o dom, enterrando o talento. Irmão, essa parábola está falando da vinda do Senhor. Essa parábola está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que recebeu 5 foi lá diligentemente e conquistou outros 5. Aquele que recebeu 2 foi lá, serviu diligentemente, rápido, e ganhou mais 2. E aquele que recebeu 1 ficou cheio de desculpas. Meu Senhor, ele ceifa onde não semeaste, e ele é duro, ele é isso, ele é aquilo. E o Senhor, na hora que chegou, e disse, cadê o meu talento? E ele diz, eu sabia que o Senhor era um homem duro, rígido, e aí o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei, guardei aqui, toma aqui de volta. Ele disse, mentira sua. Ele não disse assim, mas eu estou interpretando a coisa. Mentira sua, conversa sua, isso aí é, H que você está jogando para cima de mim, rapaz.
Se você sabia realmente que eu sou duro, se você sabia que eu sou exigente, você sabia que eu não gosto de perder nada, então por que você não pegou meu dinheiro e colocou no banco para render um juro? Se você realmente pensasse isso, você teria feito isso. Mas não, você realmente é um relapso, você é um imprudente. Você não quis fazer foi nada. E simplesmente você enterrou, guardou. E aí o destino desse eram as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus vem e encontra uma outra palavra sobre o trono dele, Mateus 25, 31 a 46, quando o Senhor Jesus disse: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu e você me vestiu. Quando, Senhor, te vimos assim, fizemos todas essas coisas. Na verdade, vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. O Senhor está falando o tempo inteiro também de trabalho, de serviço, de ajudar o necessitado, de fazer pelo outro, de socorrer aqueles que estão em necessidade, de servir, de estar perto, de estar junto. Quando você me viu com fome. E nós estamos, meus amados, na frente dos nossos celulares, na frente das nossas câmeras. E não estamos vendo aqueles que estão passando fome. E não estamos vendo aqueles que estão doentes para poder visitá-los. E não estamos vendo aqueles que estão sofrendo das dores, dos seus abalos psicológicos, não estamos vendo aqueles que estão passando por dificuldades nos seus casamentos, não estamos vendo aqueles que não estão ensinando, talvez, os seus filhos a andar no caminho do Senhor, não estamos vendo muitas e muitas coisas, aquele que está muitas vezes na sua casa, que está lá sozinho, triste, doente, sem apoio, sem consolo, nós muitas vezes não estamos vendo. E tem muitos que querem continuar assim, sem muitas vezes olhar nos olhos, sem muitas vezes estar perto do irmão, sem muitas vezes até mesmo ir na casa do irmão, porque, eu estou me guardando da pandemia. Amém. Eu não estou dizendo para você ser um irresponsável, mas você, muitas vezes, lá no seu trabalho, você tem contato com pessoas, você se precaver. Você vai no mercado e você vê pessoas, você se precaver. Você vai na farmácia, você vai no mercado, você vai na vendinha, você vai na quitanda, você vai no shopping. Você vai a vários lugares. Mas, às vezes, você não quer ver o seu irmão que está padecendo. Queridos, não me entendam mal, eu não estou aqui querendo que você agora saia feito um louco, indo na casa de todo mundo. Não, não é isso não. Não estou dizendo para você ser imprudente. Não, não é isso não. Mas o que eu estou dizendo para você é que para você parar de colocar desculpas nisto. Estou dizendo para você parar de dar desculpas de que você não pode fazer isso ou aquilo. São desculpas que nós damos. Digo para vocês, meus amados, para mim está muito cômodo. É muito cômodo pregar de dentro da minha casa. Eu prego daqui, para mim está ótimo aqui. Eu estou aqui sentadinho. Eu não preciso ficar 2 horas em pé, desde que eu chego, no momento em que tem um louvor, e logo depois eu não me sento, porque eu tenho que pregar, e eu passo muitas vezes 2 horas em pé. Hoje nós estaremos retornando às nossas reuniões, hoje nós teremos 2 reuniões hoje, e eu vou ficar em pé nas 2 reuniões. Eu não vou pregar sentado. Vou vestir minha meinha de varizes, que eu fiz uma cirurgia de varizes, e eu vou ter que colocar minha meiazinha,
Em alguns momentos eu vou ter que dar uma sentadinha mesmo no louvor, porque eu não vou aguentar, mas é muito cômodo para mim. Eu não preciso gastar gasolina. Eu não preciso sair com meia hora, 40 minutos de antecedência para ir para o salão, para a comunidade. Eu não me exponho a pegar engarrafamento, eu não me exponho a ter um acidente de carro, eu não me exponho a ter meu carro roubado, ou ser roubado, ou ter um acidente, ou coisa parecida. Seria muito cômodo para mim, muito bom. Eu não preciso colocar uma calça e sapato. Eu estou aqui com essa camisa bonitinha, mas eu estou de bermuda e de sandália. Aqui sentado. É muito bom, é muito cômodo. Você não precisa pegar transporte, você não precisa nada disso. E aí, meus amados, nós vamos nos acostumando com isso. Para mim está ótimo. Para mim está muito bom. É muito cômodo para todos nós. Mas eu me pergunto sobre o amar um ao outro, sobre o ajudar um ao outro, sobre o visitar o outro na hora, quando ele está doente, quando ele está enfermo, quando ele está aflito, quando ele necessita de alguém para sentar e conversar com ele, de olhar nos olhos do irmão e somente nos olhos dele percebermos que ele está triste e sentarmos para conversar, de estar com os irmãos, de suprir, de chorar com ele, de orar com ele, de servir a ele. É muito cômodo, meus amados, viver essa vida. É muito cômodo ser uma igreja de pijamas, em que você pode simplesmente colocar o YouTube na sua televisão, deitar no seu sofá, pegar um pratinho de comida, ir comendo, quem sabe até trabalhar enquanto você assiste a reunião, enquanto você ouve. É muito cômodo. Mas eu digo para você, meu querido, nós seremos cobrados pelo Senhor. Nós seremos cobrados pelo Senhor. O visitante que estava aflito, que você não levou. O seu colega de trabalho que você evangelizava e você muitas vezes não levou. Como fez Filipe, como fez André com Filipe, e como Filipe fez com Natanael. É muito cômodo. Mas aqui o texto diz que aqueles que quando viram o outro com fome e deram de comer, viram com sede e deram de beber, um que era estrangeiro e foi hospedado na sua casa. Estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Jesus vai dizer, quando você fez isso a um dos meus pequeninos, você o fez a mim. A mim o fizestes. Porque os justos estavam fazendo a obra de Deus enquanto era dia. E a luz está no mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. A igreja é a luz nesse mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Em Mateus 28, 20, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está conosco, a luz ainda está nesse mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, para que sejais irrepreensíveis. Filipenses 2, 15 e 16. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Onde? No meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros, como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Paulo disse assim, para que eu possa me gloriar de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Todo trabalho que nós tivemos para pregar, para ensinar, para ministrar, o martírio que muitos missionários tiveram, que muitos dos apóstolos tiveram e outros discípulos após eles tiveram, para que o evangelho chegasse a nós, para que o evangelho chegasse a mim. E muitas vezes esse trabalho é em vão. Você não sabe o quanto eu me entristeço quando eu trabalho, eu luto, eu ministro, eu ensino, eu exorto, eu, sabe, admoesto. E aquela pessoa ouve ali a palavra, ela crê, e aí depois ela se desvia, ela apostata da fé. Ah, meu amado, como isso me dói o coração. E é o sentimento que Paulo muitas vezes tem, assim, aquele medo de dizer, poxa, tudo que eu fiz aqui foi em vão, tudo que eu sofri, e olha que Paulo sofreu infinitamente mais, eu não sofri nada. Nada. E eu ainda sinto isso, você imagine, Paulo, pessoas que levaram o evangelho, que investem tempo, energia, dinheiro até, para que o evangelho alcance pessoas, e essas pessoas simplesmente não vivem o evangelho como deveriam. Então, amados, hoje o Senhor nos chama, nos alerta, e eu quero que você olhe para esse mundo, olhe para o que está acontecendo nesse mundo, está havendo perseguição em todo canto. E essa perseguição, ela vai chegar até aqui também um dia. E aí nós achamos que porque ainda não está acontecendo nada de muito grave aqui na nossa cidade, nós começamos a achar que temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo para evangelizar, temos todo o tempo do mundo para fazer discípulos, temos todo o tempo do mundo para consertar a nossa vida, temos todo o tempo do mundo para congregar. Não, depois, sabe, não tem essa agonia, não temos pressa, não tem o porquê. Ah, eu nem gosto muito de estar com os irmãos, eu nem gosto muito, nem sinto tanta falta de reunião, eu nem sinto tanta falta de estar ali reunido nas casas. Ah, discipulado para mim, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para evangelizar. Eu não tenho tempo para estudar a palavra, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ir para culto de oração. Ah, o irmão lá ora, eu oro em casa. Nós vamos vivendo essa igreja que não é intensa naquilo que faz. Se lembrem da carta do Senhor Jesus à igreja em Laodiceia. Não é frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Mas como você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Quando você é frio, você é intenso. Quando você é quente, você é intenso. Às vezes a gente pensa assim que essa palavra fala só de ser quente, ser quente, ser quente. Não, ele está falando de intensidade. Porque quando você é frio, você é gelado, você é intenso. Você pega na água gelada, fica, eita, tá gelada. Quem já tomou banho em praia do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. É uma água gelada. Mas quando você pega uma água quente também, ai, que negócio quente, queimei minha mão. Mas uma morna não, você, aqui dá beleza, aqui tá tudo tranquilo. Nem tá muito fria, nem tá quente. Então o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos ser intensos, ou quente, ou gelado. Mas o crente morno,
aquele que vai levando a vida dele com Deus, a vida espiritual dele, a vida dele de igreja, de uma forma morna. Esse crente precisa ser despertado. Você precisa se despertar, meu querido, e viver as 3 dimensões da igreja de uma forma muito intensa. A dimensão do corpo a corpo, do 1 a 1, do fazer discípulos, do cuidar da pessoa, do ajudar a pessoa. A dimensão do grupo pequeno, da igreja na casa. Você precisa viver essa dimensão, que é uma dimensão mais coletiva da igreja, onde você tem um grupo de pessoas que você estreita o relacionamento com mais outras pessoas, onde você percebe um pouco mais das necessidades das outras pessoas, e aquele pequeno grupo, ele é capaz de promover algumas coisas boas, de promover uma edificação mais próxima, coletiva, mas mais calorosa, onde você pode tratar de assuntos, onde você pode ter mais a liberdade de um falar com o outro, ali de um grupo, um grupo pequeno, nem muito grande, né? Mas um grupo relativamente para que possam ministrar a vida uns dos outros e promover algumas atitudes, algumas frentes de serviço, de trabalho. E nós temos uma dimensão ainda um pouco maior, maior, que é a grande reunião. A gente vê que os discípulos, eles se reuniam nas casas, eles viviam um com o outro, e eles também se reuniam em uma certa parte do templo, onde eles tinham reuniões gerais, ali onde aquelas várias microcélulas e células maiores e aquela macrocélulas, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais didático, onde eles podiam se reunir e ali expressar toda a força, a unção, a graça, a alegria, a virtude do corpo, de saber de vários irmãos de estarem juntos e celebrarem ao Senhor e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz, e você saber que você faz parte de um corpo maior ainda. Que coisa fantástica é a igreja, que invenção maravilhosa de Deus para nós, que é a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Paulo, tem ali as igrejas, e elas podem ministrar algo grande, podem fazer coisa grande. Quando você junta várias igrejas nas casas, em um local só, aquela igreja, há uma força que aquela igreja pode proclamar coisas maravilhosas. Quando todos falam a mesma língua, quando todos têm uma mesma visão, uma mesma identidade, uma mesma linguagem, um mesmo evangelho, um mesmo amor, um mesmo corpo, uma família, e a expressão dessa família maravilhosa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que coisa fantástica. Quando vemos ali a igreja de Éfeso, em Atos, se eu não me engano, 19, quando vem aquele povo que se converte, eles vão para um lugar público e se reúnem ali e queimam aqueles livros deles de artes mágicas, de ocultismo, todos ali juntos no mesmo local. Que expressão para aquela cidade aquilo, meus amados. Que expressão fantástica para a cidade, a ponto do povo dizer assim, são esses que estão perturbando aí o mundo com essa palavra. E aquele povo vê aquela expressão ali da igreja. Imagine aquele batismo que aconteceu no dia de Pentecostes, aquela expressão de tanta gente reunida naquele lugar ali, dos crentes e daqueles que se converteram, que Lucas, escrevendo em Atos 2,42, diz assim, da multidão dos que creram, era só um coração e a alma.
não havia entre eles necessitado e tudo era comum entre eles. Olha que coisa linda, essa é a manifestação coletiva da igreja. Não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos. Por isso o escritor aos Hebreus diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Devemos estar juntos para nos estimular às boas obras, principalmente vendo que aquele dia se aproxima, o dia do Senhor. Seria muito cômodo, muito mais cômodo para mim, meus amados, e para todos nós, eu sei, ficarmos nas nossas casas. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Eu quero ver o outro. Eu quero ver o meu irmão, eu quero visitar o meu irmão. Eu já visitei muitos irmãos, já recebi muitos irmãos na minha casa. Até pessoas doentes, com sintoma de coronavírus, eu já visitei. Já estive perto. E o Senhor tem me guardado. Não tenho sido imprudente, tenho buscado não ser imprudente. Mas nós não podemos perder a visão de ser luz nesse mundo, de manifestar a glória de Deus nesse mundo, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos caminhar como igreja. Tem muita coisa na igreja que nós deixamos, nós largamos de mão, que nós abandonamos, que nós temos sido negligentes, o discipulado mesmo, queridos. Eu vou ter um encontro com os nossos líderes de IC, e eu vou ter um encontro com toda a igreja, e nós precisamos falar sobre discipulado, irmãos. Precisamos falar desse assunto seríssimo que é o discipulado. Nós precisamos tratar disso com muita seriedade, queridos. Nós precisamos tratar disso com muita seriedade. Porque nós temos deixado isso, uma boa parte, talvez a maioria da igreja tem deixado isso correr solto, não tem tido atenção para isso, tem levado isso de uma forma muito leviana e muito displicente. Nós precisamos ver isso. Precisamos ver o nosso trabalho de evangelismo. Precisamos cuidar da saúde emocional dos irmãos, dos discípulos também. Estávamos trabalhando com 30 semanas, estava realmente nos abençoando e nos abençoou muito, mas tivemos que interromper, mas nós precisamos nos mobilizar para voltar esse trabalho também. Meus amados, nós precisamos rever muita coisa na nossa vida. E uma outra coisa também que nós precisamos tomar, e eu já quero tomar, a partir dessa semana, nós precisamos formar líderes, novos líderes. E essa semana eu vou entrar em contato com muitos irmãos, para chamá-los para trabalhar na liderança. Eu estarei diretamente com os irmãos na formação de líderes. Porque nós precisamos formar líderes. Eu tenho sido negligente nisso. E eu quero, a partir de agora, formar líderes de uma forma mais intensa. E se você deseja trabalhar, servir no caminho, eu quero contar com você, meu amado. Quero contar com você, minha amada, em nome de Jesus. Para servir, para trabalhar, para estar na frente. Se você tiver 5 talentos, ótimo. Se você tiver 4, ótimo. 3, 2, 1, que seja. Você vai receber esse talento para poder trabalhar, para poder negociar. Você tem capacidade. Capacidade todos nós temos. Não sei para 5, para 4, para 3, para 2 ou para 1. Mas todos nós temos capacidade, no mínimo, para um talento.
E você vai receber esse talento em nome de Jesus. Se for para um, você vai receber um. Se for para dois, vai receber dois. Se for para três, vai receber três. Se for para quatro, se for para cinco, você vai receber. E o importante é que você dê conta. Talento, vamos dizer que talvez até você não tenha talento. Quando eu falo talento da parábola, você não tenha. Mas a capacidade você tem. O que você muitas vezes precisa é ter o talento na mão para poder negociar. E o talento é o ministério que você vai receber da parte do Senhor, para que você possa exercer o seu trabalho. Em nome de Jesus. Nós precisamos de líderes que sejam eficazes, líderes que sejam eficientes, pessoas que façam discípulos, que cuidem, pessoas que evangelizam, que estão ali cuidando, pessoas para poder visitar os enfermos, cuidar dos enfermos, dos necessitados, pessoas que ajudam, que são ombro, muitas vezes para chorar, para cuidar, para assistir, que repartem os seus bens para ajudar o necessitado. Nós precisamos disso, queridos. Porque depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, depois que a noite chegar, não poderemos fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Acabou. Não tem mais aquela do rico dizer assim, manda que Lázaro vá lá molhar, ou manda que Lázaro vá lá falar com os irmãos que eu tenho lá na terra. E nesse momento eles nem isso vão ter mais. Nem Moisés, nem os profetas, nem Paulo, nem Walter, nem Marcos, nem Israel, nem Dena, nem Gleidson, nem George, nem Fábio, nem Patrícia, não vai ter mais ninguém. Por isso nós precisamos despertar agora. Se lembrem que do que Jesus falou em João, ali no capítulo 14, no 15 e no 16, e até mesmo no 17. Tudo aquilo ali, Jesus estava falando com os discípulos antes de ser entregue. Ele falava. E ele disse, eu tenho-vos dito estas coisas. Ele encerrou em João 16, 33. Para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que Jesus disse, eu tenho dito essas coisas para que na hora vocês não sejam pegos de surpresa. Porque vão perseguir vocês. Vai ter um momento em que aquele que mataram de vocês vai se achar que está prestando um serviço a Deus. Tudo isso Jesus disse perto da sua morte. E nós estamos aqui hoje, como Jesus, depois de cear, compartilhando as coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. Meus amados, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ensine, nos ajude a ler o que está acontecendo aí com o mundo. Não é para a gente ficar, ai meu Deus, e agora acabou, ai Jesus, meu mundo, e o que será de meus filhos? O que será de seus filhos? Você precisa ensinar seus filhos agora no Evangelho. Você precisa agora fazer discípulos e amar a vinda do Senhor Jesus enquanto é dia. Se o seu medo é somente se a sua reação é somente medo, dizer, ai meu Deus, e agora o mundo vai se acabar, e agora o anticristo, isso e aquilo. Meu querido, minha querida, se tivermos que passar por isso, vamos passar, sim. Se tiver de morrermos, vamos morrer, sim. Se tivermos de ser presos, seremos presos, sim. Então comece agora a tratar a sua vida emocional, buscar coragem para a sua vida. E não somente isso, mas seja diligente para fazer a obra do Senhor. Se essa palavra te causar somente medo, é porque você está pensando somente em você. Comece a pensar no outro. Comece a pensar na obra do Senhor Jesus. Na obra que Ele te deu para fazer. Na obra que todos nós temos para fazer. Eu espero que você seja um daqueles que se coloque na linha de frente e diga, eu estou aqui, eu quero servir ao Senhor. Como Paulo disse, eu não tenho a minha vida em nada como preciosa
contanto que eu cumpra a carreira que o Senhor me deu para cumprir, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor me deu para cumprir. Todos nós temos um ministério e precisamos cumpri-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus conversou com seus discípulos antes de morrer e ressuscitar e subir para a glória de ser assunto aos céus. Por isso, amados, nós precisamos entender que esse mesmo Jesus, como está escrito que os anjos disseram que vocês viram ir, né, que vós vistes ir, ele mesmo há de vir, da mesma maneira como ele foi, ele há de vir. E a vinda dele, eu acredito, está próxima, só que eu não sei o dia e nem a hora, nem você. Por isso precisamos ser diligentes. Nós vamos agora orar ao Senhor. E antes da gente cear, eu queria abrir a oportunidade para Manoa. E Manoa, ela vai compartilhar com a gente, em rápidas palavras, um sentimento que ela teve no seu coração. E eu creio, no dia que ela compartilhou isso conosco, e eu senti no meu coração a direção do Senhor, do Espírito Santo, dizer: Manoa, compartilhe isso com a igreja. Essa palavra não é só para você, isso é para toda a igreja, em nome de Jesus. E eu queria pedir aí que a minha operadora de áudio, de vídeo, compartilhasse aí, para que Manoa pudesse compartilhar essa palavra em nome de Jesus. E depois nós vamos orar e vamos cear ao Senhor com alegria. Amém? Manoa. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Como o Walter falou, vou falar rapidamente algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Esses dias enquanto eu estava orando, veio uma ilustração à minha mente. E eu queria compartilhar com os irmãos, porque pode ser de edificação para a igreja. Eu me vi dormindo em um barco e eu me lembrei daquela passagem do Senhor, né, que Jesus estava dormindo dentro do barco em meio à tempestade. E ao redor do barco existia um mar revolto, tempestade, mas eu conseguia dormir. E eu me alegrei por isso, porque eu disse: nossa, que bom, Senhor, que eu estou conseguindo descansar em Ti, ter paz, mesmo em meio à tormenta, mesmo diante desses dias maus. Mas depois eu acordei. E quando eu acordei, eu olhei para o mar e vi muitas pessoas se afogando, muitas pessoas morrendo. Mas eu fiquei completamente inerte, impotente diante daquela situação. Não sabia realmente o que fazer, não conseguia me mover para ajudar ninguém. E ficava apenas olhando aquela cena. E eu percebi que Jesus estava no barco. E ele me perguntou: o que você vai fazer? E eu pensei: se eu me jogar, eu vou morrer, porque eu não sei nadar. Se eu me jogar no meio desse mar revolto e no meio dessa tempestade, eu vou morrer. E eu percebi que Jesus, ele lançava boias salva-vidas. E as pessoas que estavam morrendo ali, se afogando, não conseguiam se agarrar nessas boias, não conseguiam ouvir, vê-las, né? E Jesus perguntou: o que é que você vai fazer? E aí eu pensei: eu tenho que ter estratégias, o que é que eu vou fazer? E pensei em gritar, eu vou gritar. Mas quando eu gritava timidamente: segure a boia, ou falava uma vez só, né? As pessoas não conseguiam ouvir, não conseguiam ver a boia e morriam afogadas. Jesus perguntava: o que é que você vai fazer? Aí eu pensei: eu tenho que ser mais insistente, eu tenho que ser mais proativa, eu tenho que ser mais ativa. E eu imaginei, se fossem pessoas que eu amo muito ali, naquele mar, se afogando, eu não faria de tudo, né, para salvá-las, eu não gritaria mais forte, mais alto, várias vezes: segure a boia, segure a boia, segure a boia. E eu
comecei a fazer isso, né? A gritar, segure a boia várias vezes, alto, de forma mais ativa. E algumas pessoas, irmãos, realmente não conseguiam ser salvas. Elas não ouviam, elas não se agarravam na boia, elas morriam afogadas. Mas outras, Jesus salvou e trouxe para o barco. E as pessoas que Jesus ia salvando, né, trazendo para o barco, elas chegavam encharcadas, molhadas dentro do barco, e ele perguntava: o que é que você vai fazer? E eu dizia: eu vou cuidar delas, vou dar roupas limpas, secas, acolhê-las, abraçá-las e ensiná-las e cuidar delas. Então, algumas coisas que Deus falou comigo nessa ilustração, que ele trouxe à minha mente enquanto eu orava, foi que eu precisava cuidar das minhas emoções, porque se eu me lançasse ao mar sem nadar, sem saber nadar, eu me afogaria. Então, isso fala também de ter cuidado em não me envolver no meio do medo, da tempestade, porque eu iria afundar junto, né? Fala também de não ficar alheia. Deus fala comigo para que eu não ficasse alheia, para que eu me importasse, porque existiam pessoas morrendo ali, né, no mar. Falou também para que eu fosse eficiente no evangelismo, fosse ativa, eu falasse, né, gritasse mais alto, segure a boia. E falou também para que eu fosse mais eficiente no serviço e no discipulado, no cuidado aquelas pessoas que querem, né, ser cuidadas. E isso fala de trocar as roupas, dar roupas secas, dar roupas limpas e acolher e ensinar. Então, eu acredito que é algo que não é só para mim, que Deus quer também, né, ministrar, como o pastor Walter colocou. A igreja, pode ser que o Senhor esteja querendo falar conosco em relação a isso, para não sermos apáticos, tem a ver com o que Walter pregou hoje, para não sermos inertes diante desse mundo que tem padecido e morrido e pessoas ido para o inferno. Mas precisamos nos importar, nos angustiar mesmo, né? E ver pessoas sem esperança morrendo no meio da tempestade. E nós precisamos nos importar, precisamos ser eficientes no evangelismo, cooperar com o que o Senhor já quer fazer, já está fazendo, na verdade. Cooperar com o que Jesus está realizando e sermos instrumentos dele para que vidas sejam salvas. E sermos mais eficientes no discipulado, no cuidado, no ensino, porque tem pessoas que querem, precisam ser cuidadas, e nós precisamos, como igreja, cuidar, acolher, ensinar, servir ao outro. E o texto que eu separei foi até o texto que ele leu também, é João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, enquanto estamos vivos, enquanto é dia, precisamos trabalhar, precisamos cooperar com o Senhor, precisamos evangelizar, precisamos servir, precisamos discipular, mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio a uma revolta, mesmo em meio a tempos de pandemia, né? Precisamos ser eficientes e nós não podemos parar, estarmos cansados, inertes, apáticos, olhando aquela cena, né? Olhando o mar, vendo pessoas se afogando, sem ter nenhuma atitude em relação a isso. Nós precisamos ser incansáveis na obra do Senhor. É isso que eu queria compartilhar. Espero que tenha falado com os irmãos também.